Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desta obra no mundo maior, iniciando o capítulo 12, um capítulo extremamente interessante em que André Luiz vai trazer para nós um conhecimento etiofisiopatogênico da esquizofrenia, um estudo de caso. Portanto, o objetivo deste capítulo, intitulado Enfermidade Estranha, é trazer-nos um olhar sob o prisma espiritual da causa e do mecanismo do adoecimento em relação à esquizofrenia. André Luiz é convidado pelo benfeitor Calderaro a visitar um indivíduo. O indivíduo que residia em uma mansão. E então eles chegam em um quarto suntuoso, luxuoso, e Calderaro pede a André Luiz para observar aquele indivíduo. O indivíduo que se encontrava alienado, tanto ao plano material quanto ao plano espiritual, num universo de si mesmo, sem perceber os indivíduos que ali estavam com ele, e quando era chamado à realidade, reagia muitas das vezes com fúria e agressividade, apesar do tratamento familiar de extrema compaixão para com este indivíduo. André Luiz se compadece deste senhor já, que demonstrava estar no final de sua encarnação, e Calderaro vai dizer a André Luiz para observar para além daquilo que é mutável, ou seja, das formas mutáveis, começar a observar a nível mental aquele indivíduo. E André Luiz, no exercício de concentração, começa a observar os pensamentos deste indivíduo. Lembrando que os nossos pensamentos é matéria mental, e que no mundo espiritual plasma-se através de formas, de imagens, cores, como André Luiz explica na obra Mecanismos da Mediunidade. Vejamos o que André Luiz observou acerca do pensamento deste paciente que, para a psiquiatria moderna, teria um diagnóstico de esquizofrenia. O indivíduo recordava-lhe a figura de um velhinho agonizante. Escutava-lhe as palavras da última hora do corpo, a recomendar-lhe aos cuidados 3 jovens presentes também ali, na paisagem de suas reminiscências. De repente, modificavam-se-lhe as lembranças. O ancião e os jovens pareciam revoltados contra ele, acusando-o. E aqui nós temos um diagnóstico. A etiopatogenia. Qual a causa da esquizofrenia para esse indivíduo? A culpa. Sim, meus irmãos. A culpa causou a esquizofrenia. Quando André Luiz ausculta os pensamentos, a mente daquele indivíduo, ele observa um senhor agonizante já no momento final da vida, que fora seu pai naquela encarnação. E 3 jovens que lhe são confiados. Estes 3 jovens seriam seus 3 irmãos. O paciente esquizofrênico, portanto, recordava-se ali continuamente do momento em que o pai estava a desencarnar e confiava seus 3 irmãos mais jovens à sua condição de irmão mais velho. E o nosso irmão, infelizmente, após a morte do pai, exclui os 3 irmãos dos direitos no testamento, fica com todo o dinheiro, e estes 3 irmãos vêm a falecer no futuro. 2 deles em manicômios e um por uma dificuldade de alimentação, morre de fome, resumidamente. E então aquele ser começa na mente a trabalhar a culpa, porque não atendeu ao pedido do pai no leito de morte e porque relegou 3 criaturas
seus irmãos, à miséria e ao abandono. E como nós vamos observar neste capítulo, a culpa corrói nossa mente e corrói nosso sistema neurológico, promovendo doenças graves, inclusive a esquizofrenia. E então o universo dele girava em torno da culpa, num exercício de autoflagelo, não necessariamente um processo obsessivo, mas um processo auto-obsessivo, promovendo a neurastenia, promovendo a corrupção do sistema nervoso do indivíduo, chegando à esquizofrenia como fator final. Além disso, narra André Luiz que tudo isso que nós narramos, o desditoso amigo conseguiu fazer escapando à justiça terrena. Entretanto, não pôde eliminar dos escaninhos da consciência os resquícios do mal praticado. Os remanescentes do crime são guardados em sua organização mental como carvões em paisagem denegrida após incêndio devorador. Então, resumidamente, se esse ser escapou à justiça dos homens, ao tribunal da consciência, nenhum de nós escapará. E é por isso que nos cabe evitar os erros, a desarmonia para com a lei divina. Mas, se nos equivocarmos, por pior que seja o nosso equívoco, o arrependimento e a reparação quanto antes é o melhor remédio. Já já continuamos com o próximo vídeo, meus irmãos. Um abraço a todos.